Não é novidade pra ninguém que Justin Bieber é um cantor cheio de hits e álbuns cheios de recordes e prêmios. Mas seria possível, em meio a uma discografia tão conhecida pelo grande público, haver um álbum que pouca gente conhece no meio deles? Mesmo que você não seja Belieber, talvez possa afirmar que conhece pelo menos uma música de cada álbum do loirinho. Mas esse álbum que a gente vai falar hoje é possível que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se você é Belieber, deixa o seu palpite aí nos comentários. E se você ficou curioso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem conhecer esse álbum maravilhoso. Hello, Beliebers! Gente, que saudade que eu tava de trazer um vídeo só do loirinho aqui pro canal. A maior parte do meu público é Belieber, então vocês pedem muito também pra eu trazer vídeo só do Justin. Então voltamos com um conteúdo maravilhoso exclusivo dele. A gente vai continuar falando de outros artistas aqui, não se preocupem, mas hoje é especial pro reizinho deste canal. E para tornar esse vídeo ainda mais especial, hoje eu vou falar de um álbum do Justin que eu amo de paixão, mas que é meio desconhecido, principalmente se você não faz parte do fandom. E claro que eu tô falando do álbum Freedom. Gente, já peço desculpas porque eu tô meio doente essa semana, então minha voz está uma maravilha, como vocês já devem ter percebido, mas vamos que vamos. Mas, Mel, eu fui lá no Spotify e ele não está junto com os álbuns do Justin. Ele não foi lançado oficialmente, teve algum problema? Não, gente, a verdade é que ele não tá na parte do álbum porque ele é um EP. E pra você que não sabe, EP significa Extended Play, e é um álbum que contém mais faixas do que um single e menos faixas do que um álbum completo. Eles normalmente têm até 8 músicas e um tempo de reprodução de aproximadamente 15 a 30 minutos. Via de regra, esses projetos são mais baratos e menos elaborados do que os demais álbuns, e são lançados de forma mais despretensiosa, digamos assim, como se fossem mini-álbuns. E às vezes, eles também servem de complemento de projetos anteriores, como foi o caso do Freedom. Depois de lançar o álbum Justice, o Justin lançou esse EP do absoluto nada no dia 4 de abril de 2021. Esse projeto foi o segundo EP dele, considerando que o seu debut, o My World, é um EP também. Mas para esse aí há controvérsias. Diferente do estilo pop mainstream que a gente estava acostumado, Freedom tem uma pegada mais gospel com R&B, soul e até um pouco de rap em algumas músicas. Todas as faixas são bem intimistas e mostram o Justin falando abertamente sobre fé, espiritualidade e autoconhecimento. O projeto conta com participação de vários cantores, como o Bean, a Tori Kelly e o Kendall Moore, que complementam esse lado mais íntimo e reflexivo do cantor. Mais do que um lançamento musical, o Freedom foi um tipo de desabafo espiritual do Justin, e pra mim, isso é o que mais me pega nesse álbum. São pautas, sentimentos e um desabafo muito pessoal do Justin, mas que eu me vejo 100% neles. Eu particularmente acho que eu tenho uma conexão muito forte com esse álbum, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Agora voltando pro Freedom, nenhuma das faixas foi usada nas setlists do show do Justin que ele fez depois de ter lançado. Apenas uma vez elas foram cantadas ao vivo, inclusive com as participações dos cantores que fizeram os feats. Isso aconteceu na Freedom Experience de 2021 no SoFi Stadium lá em Los Angeles. Esse foi um show beneficente que fez parte do One Day LA, que é um projeto social da cidade que conta com a participação de várias ONGs e outras instituições sem fins lucrativos. Tem aqui no YouTube a Freedom Experience, se você quiser assistir. E além do show do Justin, tem também show de outros cantores, como o Jaden Smith, o Chance the Rapper e a própria Tori Kelly, que faz parte do álbum Freedom. Mas agora vamos falar do álbum em si e dar uma pincelada em cada uma das músicas que compõem ele. 1. Freedom. A primeira faixa do EP e também a que dá nome ao álbum tem uma pegada afrobeat e conta com a colaboração do rapper jamaicano Bean. Essa música é ótima para começar a contar a história do álbum, porque logo no início ela convida a gente a responder algumas perguntas de autoconhecimento, por assim dizer, quando logo no primeiro verso o Justin canta: "Você está esgotado? Você está cansado?" A resposta é sim, Justin, estou. Brincadeira não. Ui. Depois ela já apresenta o protagonista do EP como um todo, que é Deus, abordando alguns episódios da história de Jesus e sobre ele ter nos perdoado e nos feito livres. 2. All She Wrote.
A segunda faixa é mais uma pedrada. A música começa falando em como ele está quebrado, perdido e sem esperanças. E aqui ele não tá falando somente dele, mas também das coisas que acontecem ao redor, no mundo. Depois ele completa em como ele chegou no limite, no fim dele, e em como nenhum dos escapes adianta mais. Então ele se questiona se Deus aceita pessoas assim, quebradas, imperfeitas e bagunçadas. A conclusão é que sim, que mesmo nesse estado ele conseguiu ouvir Deus e seguir o seu propósito de ser luz para as outras pessoas. Que ele continua cansado, quebrado, mas que ainda assim ele é filho de Deus. 3. We are in this together. Essa é a minha favorita do álbum. Eu acho que, como Belieber, ela é muito significativa pra gente. Nessa faixa, o Justin começa lá na infância dele e conta como ele era bom em tudo que ele fazia e como isso foi subindo a cabeça dele. Até que, com a fama, isso se intensificou, já que ele conquistou tudo muito cedo, o que pessoas levam a vida inteira pra conseguir. Mas como ele se sentia vazio tendo tudo isso e como faziam coisas estúpidas para as pessoas poderem gostar dele. Inclusive, ele conta sobre o episódio que o FBI invadiu a casa dele e como tudo aquilo estava ficando muito perigoso. Mas como ele sempre se reencontrou e se manteve em pé por conta da fé dele. Só quem viveu sabe, né, meninas? No final da faixa, ele faz uma oração pelas pessoas que estão ouvindo a música. Ora, meu pastor, famoso meme do mundinho Belieber. 4. Where You Go, I Follow. Essa música é uma declaração explícita a Jesus e como não há ninguém como ele. Essa é uma faixa bem intimista, na qual os 3 cantores expressam suas fraquezas e confusões, mas também como sempre encontram conforto e a segurança em Deus. Ao final, o pastor Judah Smith faz um pequeno discurso do porquê não há ninguém como Jesus, citando seus milagres, seus feitos e sua perfeição. 5. Where Do I Fit In? Na minha opinião, essa é a faixa mais gospel worship de todas. Ela é bem emotiva, lenta e esperançosa. Aqui, o trio também explora o cotidiano, como pode ser cansativo, como eles têm seguranças, mas como eles encontram conforto na fé no final do dia, quando deitam na cama e lembram do cuidado e da misericórdia de Deus. Além disso, o pastor Judah Smith também faz uma participação nessa faixa, como se fosse um recado de Deus para o protagonista, no caso, o personagem principal da música, né? Quem tá falando que tá cansado e que no final do dia lembra de Deus e tudo mais. Eu, particularmente, não curto tanto músicas nesse estilo, mas dependendo do dia, o bicho pega quando eu escuto ela, tá? Não vou negar. Ela é ótima pra chorar no banho, fica a dica aí. 6. Afraid to Say. E para finalizar o álbum, essa última faixa trata de um assunto muito recorrente, principalmente na internet: o cancelamento e o medo de agir da forma errada ou ser mal interpretado. Ao longo da canção, eles destacam algumas situações, mas ao final dela, eles também falam que o que mais importa é que Deus está cuidando de nós e tá com a gente o tempo todo, independente do que o mundo faz com a gente, ou acha da gente. Para fechar o álbum bem calminho, essa faixa é bem lenta e bem contemplativa. E agora, fugindo um pouco do roteiro, lá no início do vídeo eu falei que esse álbum me toca muito, né? E então eu vou falar mais ou menos do porquê isso acontece comigo, né? Se você tem um fave que tem a mesma fé que você, eu acho que é uma grande coisa. Talvez você me entenda se esse for o seu caso. É claro que, como fã do Justin, todas as músicas dele me tocam de alguma forma, né? Senão eu não ia gastar toda a minha energia gostando dele, né? Eu ia gostar de outra pessoa, enfim, que eu me identificasse mais. E além da música, eu acho que quando você começa a acompanhar um artista, é muito comum que você encontre outros aspectos da sua vida que também você se identifica. Então, sei lá, o cantor gosta muito de futebol, e você também. Pô, mais uma coisa de identificação. No meu caso, com o Justin, foi muito a questão da fé, né? Ele tem a mesma fé que eu, então isso sempre foi um ponto que me conectou a mais com ele, digamos assim. E se você, do lado daí, tem a sua fé, independente de qual seja ela, eu acho que você entende o peso que ela tem pra sua vida, né? Tipo,
para você tomar suas decisões, para você agir de certa forma, para você, sei lá, fazer certos rituais. Até dependendo do caso, sua própria rotina é gerada por isso, né? Sei lá, tipo, ir pra igreja domingo. Ah, porque quarta-feira é dia de não sei o que lá, aonde eu vou. Então, a fé, ela tem quando você faz parte de alguma fé, ela tem um impacto na sua vida, não só espiritual, mas como um todo, né? E, enfim, isso é uma questão pra mim, né? Eu tenho a minha fé aqui e eu pratico ela, vivo ela do meu jeitinho e tudo mais. E este álbum em específico, ele toca muito nesse sentido pra mim. Então, eu acho que é por isso que ele não é meu álbum favorito do Justin, já digo aqui, mas ele toca de um jeito diferente. Ele também não é um álbum que eu escuto sempre. Eu escuto ele em momentos muito específicos, porque pra mim ele é um álbum muito reflexivo, muito contemplativo, muito... sabe, que me coloca num lugar que não necessariamente eu preciso estar o tempo inteiro. Tô filosofando? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Ok. E daí eu decidi fazer o vídeo sobre este álbum essa semana. Primeiro porque vocês sempre me pedem pra fazer coisas do Justin, né? Já que a maioria aqui é Belieber. E essa semana eu passei por um desses momentos que eu precisava estar neste lugar de reflexão, de contemplação, etc e tal. E ele é um álbum que me conforta muito, acima de tudo. Eu acho que não necessariamente ele, tipo, nossa, me coloca num lugar pra pensar na vida, pra tomar decisões, pra, tipo, nossa, vou me tirar da lama aqui agora. Mas ele me coloca num lugar de conforto que muitas vezes eu tenho esta necessidade de estar. Não tem nenhuma situação em específico que isso acontece, tipo, sempre que eu tô mal neste sentido, eu vou e escuto esse álbum. Não, ele já foi esse band-aid, digamos assim, em várias situações diversas. Crise de fé, ansiedade, tomada de decisões, decisões erradas, sei lá, luto, qualquer coisa. Esse álbum, ele sempre teve este papel na minha vida. E é engraçado porque eu acho que é muito natural também como eu chego nele. Não é tipo assim, putz, tô mal hoje, vou escutar Freedom. Não, é tipo assim, estou mal, daí do nada eu lembro do álbum. Depois de sofrer alguns dias, eu lembro do álbum. Vou lá, escuto. Tenho meu momentinho ali de reflexão, de contemplação, de absorção das coisas. E ele me faz muito bem. Tipo, me coloca a cabeça no lugar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar muito bem com os problemas. Com mudanças, eu tenho bastante dificuldade. Terapia, preciso mudar isso. E esse álbum, ele me coloca no trilho de novo, sabe? Enfim. Não tô aqui pra servir de, sei lá, testemunho ou pra pregar pra você. Não é esse o sentido do vídeo. Mas eu queria falar sobre como a música pode impactar a gente, né? E nesse caso é porque é por um motivo muito específico, né? De eu ter uma fé parecida não, de eu ter a mesma fé que o Justin, mas isso acontece com outras músicas de outros artistas, de outras situações. Então, a minha mensagem, digamos assim, com esse vídeo é como a música pode fazer bem pra gente, mesmo que seja aleatório. Mesmo que não te dê respostas, sabe? Ela toca a gente de um jeito diferente. Eu não sei se você tem essa relação com a música. Eu sei que algumas pessoas não escutam música, eu acho um absurdo. Você acha um absurdo também? As pessoas simplesmente não escutam música, ou escutam muito pouco, ou só escutam no rádio, enfim. Você vai ver o Rapid do Spotify do povo tem tipo, 200 minutos no ano inteiro. Gente, 200 minutos eu escuto num dia, sei lá. Então, eu acho engraçado isso, mas pra mim, particularmente, a música tem essa função, assim. Eu acho que pega um pouco também porque eu sou bailarina, então a dança, ela é minha arte favorita e ela vem acoplada com a música, né? Então eu acho que isso ajuda um pouco. Mas enfim, queria falar deste álbum maravilhoso e também mostrar como a música pode, sei lá, mudar nossa vida, mudar nosso cotidiano, mudar nosso dia a dia,
trazer conforto, trazer alegria, trazer tristeza, dependendo do caso. E mostrar mais uma vez que o Justin é meu cantor favorito, porque ele toca no meu coração de uma maneira muito especial, que nenhum cantor outro tocou. Eu sou muito fã do Luan Santana, acho que eu já falei isso aqui também. Mas, putz, o Justin, ele assim, menino... Gente, ele chega num lugar que ninguém consegue, viu? E você, Chutes, qual que é o seu cantor que faz isso? Ele está alucinado em Kendrick Lamar, tipo assim, 24 horas por dia, Kendrick Lamar aqui nesta casa. Ou é Kendrick Lamar ou é Mother Family, um dos dois. O dia inteiro. E daí todo dia tem uma história diferente do Kendrick Lamar pra contar. Ai, porque o Kendrick Lamar fez isso, fez aquilo. Ai, porque não sei que ano. E eu adoro. Não, isso aqui é um pedido pra você continuar, porque... O Thiago nunca foi dessa pessoa que tem, tipo, uma pessoa famosa que ele admira. Então, tipo assim, era eu falando do Justin o tempo inteiro. E ele ficava tipo, beleza, ok. E agora é ele falando do Kendrick Lamar o tempo inteiro. Então ele tá conseguindo entender mais ou menos. Acho que não 100%, mas ainda assim, como o artista pode tocar na gente, de certa forma. Mesmo não tendo nada a ver com a nossa vida, né? Enfim. É isto! Não sei se fez sentido, não sei se foi apenas um fluxo de pensamento. O dia que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu pensei em falar outras coisas, mas já esqueci a maioria. Eu tava no outro momento também, tava doente, tava com dor. Tinha uma crise de sinusite pavorosa essa semana, enfim. Então, também tem isso, né? Nossos momentos, assim, eles vão moldando nossas emoções. Mas espero que não tenha ficado muito aleatório. Eu acho que fez meio que sentido. Enfim, comenta aqui embaixo qual que é a sua relação com a música. Se você já conhecia esse álbum do Justin, se você... não conhecia, foi lá ouvir e depois voltou aqui pra comentar. Deixa nos comentários o que você achou. Comenta aí qual é o seu cantor favorito, qual que te toca neste sentido também, de tocar na alma. Acho que é essa palavra, toca na alma. Ele pega a sua alma e faz assim, carinho nela. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!